Fernanda Tomal, eu sou acadêmica do curso de Química e hoje nós falaremos um pouco sobre acetonas. Então, primeiramente, eu pergunto a vocês, o que são acetonas? O que vocês entendem pela palavra acetonas? Então, vamos lá. Acetonas, elas são funções orgânicas oxigenadas que apresentam em sua estrutura um grupo carbonila. Mas aí a pergunta, o que seria um grupo carbonila? Como é formado esse grupo carbonila? Bom, então, o grupo carbonila, ele é constituído de uma molécula de carbono, aqui, como a gente pode observar, ligado ao oxigênio por uma dupla ligação. Aqui nós temos um modelo 3D. Então, o carbono seria a bolinha cinza, e o oxigênio, a bolinha vermelha. Então, aqui a gente pode observar que uma cetona nada mais é do que um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, as cetonas, elas são constituídas por um grupo carbonila no meio da sua cadeia carbônica, ok? Então, aqui nós temos um exemplo do nosso cotidiano, que é a framboesa. E na framboesa, a gente tem a butandoizona, que é uma cetona. Então, é uma cetona em que a, o grupo carbonila se encontra no segundo carbono, por isso 2-ona. Então, aqui nós temos esse exemplo do cotidiano. E agora a gente vai falar sobre a classificação das cetonas. O que as cetonas, como elas são classificadas? Então, as cetonas, elas são classificadas em monocetonas e policetonas. Mas qual que é a diferença da monocetona para a policetona? Então, a monocetona, ela apresenta apenas um grupo carbonila no meio da sua estrutura. Já a policetona, ela apresenta duas ou mais carbonilas no meio da sua estrutura ali. Então, essa é a diferença, monocetonas e policetonas. Além disso, nós iremos falar um pouco sobre as propriedades das cetonas. Então, o que essas cetonas elas têm em comum? O que essas substâncias têm em comum? Então, as cetonas elas apresentam algumas propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, altos pontos de fusão e ebulição, quando a gente compara os hidrocarbonetos, alta inflamabilidade e são solúveis até 4 carbonos. Então, acima de 4 carbonos, uma pentanona, por exemplo, que tem 5 carbonos, ela já não é mais solúvel em água. Então, nós iremos observar o uso do aplicativo do Movil para a construção de cetonas. Então, nesse momento, a gente vai construir algumas cetonas no Movil. Então, para isso, a gente seleciona carbono e iremos montar aqui a pentanona. 5 carbonos. Então, aqui nós temos 2, 3, 4, 5. E a gente pega a dupla ligação para colocar o grupo carbonilo. Então, vamos colocar o grupo carbonilo aqui e trocar pelo carbono aqui, ok? Se ficar mais fácil de observar, pode ser utilizado dessa forma, para visualizar onde que estão os hidrogênios, como que está fechando as 4 ligações, mas também dá para utilizar sem. Então, aqui nós temos a pentanona. E do outro lado, a gente tem a molécula dela em 3D. Então, aqui a gente pode observar todos os carbonos, o grupo carbonila, os hidrogênios, e desse modo, o Malview
vai ser utilizado para a construção das demais cetonas, dos demais exemplos. E esse seria o meu exemplo de aula sobre cetonas utilizando o Malview. Daria também para construir, por exemplo, a butanona em 4 carbonos. Aqui nós temos 2 carbonos, 3, 4. A dupla, vamos colocar aqui na ponta. Então, aqui nós já temos outro exemplo de cetona, a butanona. A gente pode visualizar a sua estrutura em 3D. E também dá para construir cetonas maiores, menores, isso depende muito do exemplo. Então, agora vamos construir a heptanona, 7 carbonos. Então, vamos lá. 3, 4, 5. Opa, esse saiu sem querer. Aqui nós temos 5, 6, 7. Dá para aumentar, dá para colocar 8 carbonos, 9, mas aqui nós estamos construindo a heptanona. Então, aqui nós temos a representação da heptanona. Nós temos em 2D e agora em 3D. Então, a aula de hoje sobre cetonas seria isso. Seria uma aula mais introdutória para utilizar o Molview para facilitar a visualização dos educandos sobre as cetonas. E seria isso a aula de hoje. Obrigada.